A partir de agora nós vamos falar de um assunto que não dominou com a grandeza do problema de saúde que é o Covid-19, mas que promoveu muitos debates na sociedade nos últimos dias. A prorrogação ou não do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que está marcado inicialmente para o mês de novembro, as inscrições já estão abertas e nós estamos ao vivo com o senador Rodrigo Cunha, que vai conversar com a gente a partir de agora pelo Skype, porque o Senado aprovou ontem, de forma remota, como vem fazendo as suas sessões, a prorrogação da realização da prova do Enem. Inicialmente, senador, muito obrigado por aceitar o convite. Eu queria que o senhor explicasse, até porque muitas pessoas ainda estão com dúvidas, como foi esse processo e o que é que realmente foi aprovado ontem pelo Senado. Boa tarde. Boa tarde, Oscar. Boa tarde a todos que estão acompanhando o ACTA. Um momento importante de esclarecer alguns pontos. Como você bem tratou, este foi um dos assuntos mais comentados no dia de ontem. Então, não poderia deixar de aqui me posicionar, tendo em vista a votação que aconteceu no Senado, que vai permitir, isso é bom deixar claro, que não quer dizer que já foi adiado a prova do Enem. Houve uma votação do projeto no Senado e agora vai para a sua tramitação na Câmara dos Deputados. Então, muita gente já está, inclusive alguns alunos aqui mandando mensagem, já agradecendo porque foi adiado o Enem, e isso não é bem assim. O Senado fez a sua parte ao identificar na sociedade um clamor e identificar também um caso concreto de que pessoas poderiam serem prejudicadas, propondo um projeto de lei que foi aprovado. Então, Oscar, aqui para deixar claro, o Senado aprovou um projeto esse que vai para a tramitação na Câmara de Deputados, e que a tendência, inclusive pela própria manifestação do presidente Rodrigo Maia, é que lá também seja aprovado num ritmo acelerado. Então, é uma discussão necessária. Esse projeto ele surge justamente pelo momento que estamos vivendo, um momento de pandemia, um momento que as pessoas estão proibidas de sair de suas residências e que fez também com que os alunos não pudessem ter acesso aos conteúdos das aulas. Então, alguns alunos, principalmente de escolas particulares, conseguem ter acesso através das aulas remotas, aulas através dos chats, através de salas de reuniões virtuais, enquanto a grande maioria dos alunos, essa é a realidade, principalmente de escolas públicas, não tem acesso a esse tipo de tecnologia e nem teve acesso a esse conteúdo. Então, criaria uma desigualdade maior ainda do que já existe hoje entre aqueles que têm acesso à informação e aqueles que não podem pagar por isso. Além disso, não só os alunos, os próprios professores têm dificuldade em prestar esse tipo de informação, em darem as aulas de maneira virtual, tendo em vista que não teve nenhum treinamento, muitas vezes não tem um equipamento correto e acaba, muitas vezes, perdendo tempo nessa movimentação. Então, deixando claro que essa situação ela pode ser resolvida de hoje para amanhã, basta apenas o Poder Executivo, ou seja, o Governo Federal, o MEC, fazer o seu papel, que é decidir prorrogar essa data. Aqui a gente não está falando em cancelar, e sim adiar a data da prova. Então, o Enem ele pode ser adiado por uma vontade do governo federal. Mas o governo federal não se manifestou nesse sentido, então o legislativo está fazendo o seu papel. Está fazendo um passo a passo, com a aprovação do Senado. O presidente da Câmara de Deputados já disse que vai tratar com celeridade, e se fizer isso, vai ser, infelizmente, o que já coloca aqui, já se coloca nos noticiários, um grande momento de fragilidade do nosso Ministério da Educação, porque vai ser obrigado a se sobrepor àquilo que os deputados e senadores estão colocando como sendo, de fato, também a vontade popular. Então, o que nós sabemos, foi noticiado pelo Twitter, que é a ferramenta oficial de comunicação do ministro da Educação. Ele falou que vai fazer uma enquete com os inscritos. Então, as inscrições estão abertas durante esse período, e quando finalizar, aqueles que estiverem inscritos recebem uma senha e vão poder votar se querem ou não esse adiamento. Então, isto é uma situação que poderia ficar a critério do Ministério da Educação, desde que não se tenha uma lei dizendo que ele será prorrogado. Senador, o senador inclusive já antecipou, não está adiado, né? Foi apenas a primeira votação, ocorreu no Senado, segue para a Câmara dos Deputados, vai ainda para a sanção do presidente. Na Câmara, a gente teve quase uma unanimidade, né? Apenas
um senador, justamente o filho do presidente Bolsonaro, votou contra aí essa proposta de adiamento do Enem. Segue agora para a Câmara, mas o próprio presidente ele pode avaliar a aprovação parcial ou total desse adiamento, ou pode inclusive vetar, né? Como é que está a expectativa aí nesse momento, já que um acordo não foi feito com o governo federal e por isso que o Senado teve que puxar essa deliberação? Ludmila, é muito bom falar sobre isso, porque sempre que eu tenho oportunidade, a gente acaba fazendo um trabalho de educação política, porque as pessoas não sabem exatamente qual é a tramitação de um projeto de lei. Então, um projeto como esse, que passou pelo Senado, ele vai para a Câmara, sendo aprovado na Câmara, vai para a sanção ou veto do presidente. E se o presidente vetar, quer dizer que ele não concorda com o projeto todo ou parcialmente com algum desses pontos. Então, não para por aí o projeto. O projeto retorna para o Congresso e o Congresso vai analisar se derruba ou não o veto do presidente. Então, a última palavra, quando é proposto um projeto de lei, não é do presidente, é sim do Congresso. Então, temos todo esse passo a passo a ser seguido. Então, só levaria mais tempo, aumentaria a angústia dos estudantes, são milhares de estudantes que ficam nessa expectativa. O ministro da Educação vai às suas redes e diz, estudem, tem comerciais na televisão, horário nobre, dizendo, estudem porque a prova vai ser realizada, se preparem, vamos superar as dificuldades, peguem um livro, acessem a internet, estudem, ou seja, o estudante, o aluno, ele cria essa aflição, será que vai ter, será que não vai ter? É lógico que tem que estudar sempre que possível, não tem dúvida disso, mas é importante saber que está numa situação em que o Congresso pode sobrepor a vontade do Executivo. Isso é terrível. Então, nós vivemos um momento em que o diálogo cada vez está sendo mais raro nessas situações. É um assunto que deveria, sim, ser inserido numa rodada de conversas entre o Executivo e o Legislativo e se chegar a um finalmente. Não sendo assim, está criando uma situação extremamente constrangedora também para o governo federal, porque, certeza absoluta, se não tiver uma informação, se não tiver o adiamento de maneira voluntária, de maneira propositiva, pelo Ministério da Educação, da data da prova do Enem, certamente o Congresso Nacional irá fazer. Então, já deu o primeiro passo agora, e se o presidente vetar, também dará o segundo passo. Então, vamos torcer que tramite o mais rápido possível para que, como disse o senador, essa angústia dos estudantes, né, são 4 milhões de inscrições, diga-se de passagem, né, possa acabar. Como possa acabar. Agora, aproveitando, senador, nós temos uma aprovação também importante de um projeto de lei que aconteceu no dia de ontem. A gente sabe que há uma preocupação também econômica muito grande com a situação da população em geral, dos empresários em geral. E ontem o Senado aprovou um projeto que proíbe o despejo de inquilino durante a pandemia. Né? É óbvio que por um período específico, mas eu acredito que qualquer coisa que possa ser uma ferramenta de proteção à população nesse momento, ela é extremamente válida, né, senador? Exatamente, Oscar. Então, o que foi aprovado ontem foi, inclusive, um projeto muito maior do que apenas se referir à questão dos aluguéis, à questão do inquilino ter que sair da casa que alugou, do imóvel que alugou, através de uma decisão judicial, mas foi um projeto que envolve vários outros tipos de negociação, vários outros tipos de contratos que são feitos durante esse período da pandemia. Então, são regras transitórias que irão vigorar já a partir da sua aprovação durante o período, desde março, de quando foi decretada a situação de calamidade da pandemia, até o final de dezembro. Então, mesmo quem já recebeu alguma decisão da Justiça de maneira liminar, dizendo para desocupar este imóvel, se está dentro desse período, muito provavelmente vai ficar resguardado por essa lei. Então, aqui nós não estamos incentivando as pessoas a não pagarem seus aluguéis. Pelo contrário, é necessário que aqueles que podem honrar seus compromissos honrem. Inclusive, essa lei ela não está dizendo que quem não pagar o aluguel não vai ter consequências. Está dizendo apenas que durante esse período de pandemia, de decreto da pandemia, quem não pagar o aluguel não poderá ser colocado para fora por uma decisão liminar da Justiça. Então, aqui é importante dizer que as pessoas devem cada vez mais buscar
buscarem honrar os seus compromissos. Isso é impossível, porque as pessoas realmente tiveram uma queda brusca da sua renda devido ao momento que estamos vivendo e não conseguem honrar esse compromisso, seja com a escola, seja com aluguel, seja com a energia. E para isso serve também o momento legislativo para dar essa segurança, como é o caso desse fato que estamos falando, das pessoas que estão com os aluguéis em atraso, que as não serão colocadas para fora do imóvel devido a uma decisão, porque infelizmente acontece bastante, e a justificativa é justamente porque as pessoas não podem, nesse momento, ir em busca de um outro imóvel, porque não podem circular, as pessoas não devem ficar nas residências, e se sair da residência, podem ir para uma outra residência de um familiar, e também quebrar essa regra do isolamento. Então é importante a gente olhar o momento social sempre no momento de aplicação de uma lei. Inclusive, até aproveitando, senador, tem também a PL 1997 que fala sobre a questão da moratória, Ludmila, né? Que também não diz às pessoas que não paguem determinadas contas, como de luz, água, telefone, internet, né? Telefone móvel também, mas que plano de saúde, que é uma coisa extremamente importante para as pessoas, mas que, de certa forma, dá, usando um termo bem coloquial, senador, dá um tempo a mais para que as pessoas tentem se organizar, né? Então, acho que são medidas sempre importantes, né, senador? Exatamente, Oscar. Então, é um projeto no qual estou me debruçando bastante, ouvi várias pessoas, não foi um projeto feito dentro de um gabinete, foi um projeto ouvido, inclusive, no setor bancário, ouvindo a universidade. Então, conseguimos elaborar um grande guarda-chuva de um projeto robusto para que prevê um sistema de moratória. Então, aqui traduzindo, existem outros projetos em tramitação no Senado que fala em suspensão do pagamento ou então em negociação. E nós conseguimos achar o elemento, do meu ponto de vista, mais adequado, que é o que está sendo aplicado no mundo inteiro. Buscamos o que está dando certo na Espanha, em Portugal, em vários estados dos Estados Unidos, e criamos um projeto que faz com que, durante esse período, as pessoas que tiverem comprovadamente uma queda na sua renda devido à pandemia, elas poderão entrar em moratória. O que quer dizer? Não irão pagar, durante esse período, água, luz e energia, alguns contratos bancários, mas será cobrado após esse período, sem nenhuma penalidade, sem juros, sem nenhum outro encargo que faça com que esse valor, que essa cobrança seja uma penalidade. Normalmente o que se vê, inclusive os bancos estão fazendo isso, já anunciam, principalmente para as empresas e para o cidadão também que tem uma casa financiada, financiamento habitacional, que durante 60 dias eles não irão pagar essa parcela. No entanto, eles não pagam agora, pagam ao final com a cobrança de juros e multa. E a nossa proposta é justamente que essa cobrança não tenha nenhum tipo de penalidade, devido ao momento que nós estamos vivendo. Então isso se chama uma moratória, se chama uma postergação de um pagamento. Então ele envolve várias outras situações. Aqui, mencionando isso, eu estou falando aqui, certamente, para mais de 80% das famílias alagoanas, as pessoas que têm na sua residência alguém que tem algum crédito consignado. Então, aposentados, servidores públicos, e a maioria das vezes são o esteio da família, né, onde nesse momento a família consegue ter uma renda fixa. Essas pessoas também, na nossa opinião, no nosso projeto, elas não deveriam, durante esse período, terem cobradas essas faturas, esses valores referentes ao crédito consignado. Dando um exemplo, se alguém restam a pagar 30 parcelas de um crédito consignado e ela passasse 5 meses sem pagar esse crédito agora, essas 5 parcelas iriam para a final. Então eu teria, na verdade, as 30 mais as 5 desse período no valor exatamente contratado, não tendo encargos, como eu mencionei, nenhuma penalidade, nenhuma cobrança de juros. Então, isto não é estimular o calote, longe disso, é dar uma garantia de pagamento, mas que no momento atual é uma situação diferente daquele momento quando foi contratado. Então, imagine só o que é um corretor de imóveis que adquiriu um automóvel financiado, que todos os meses conseguia, através do seu trabalho, conseguir pagar, honrar o seu compromisso, pagar a parcela do financiamento. Então, ele está 2 meses sem poder sair da sua residência. Então, não consegue o recurso para conseguir pagar o financiamento do automóvel. Então, nós também
colocamos essa situação para que não se tenha a busca e apreensão durante esse período, nem também as pessoas sejam colocadas no SPC ou Serasa. Então, nós estamos vivendo um momento, repito, de um grande olhar humanitário, um olhar social, que inclusive os bancos devem ter essa visão social, essa função social dele deve ser exercida, e não apenas a usura, que é um dos temas que nós vamos tratar hoje no Senado Federal, onde será votado um projeto de lei do senador Álvaro Dias, no qual também apresentei várias emendas, no sentido de tabelar a taxa de juros cobradas pelos cartões de crédito. Então, os bancos chegam a cobrar mais de 370% ao ano nos juros do cartão de crédito, que é uma verdadeira usura quando se compara a qualquer outro país do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, essa taxa está sendo alarmada agora, que chegou aos 18%. E repito, nós aqui pagamos mais de 370% ao ano de juros no cartão de crédito. Então, hoje, há uma votação nesse sentido para que se possa tabelar durante esse período de pandemia, infelizmente só durante esse período, essa taxação de 20%. Senador, agora nós temos essa deliberação, né, sobre o Enem já aprovada no Senado, indo para a Câmara. A gente tem essa discussão efetiva, só que o Enem ele iria acontecer justamente naquele mesmo período das eleições. Quanto às eleições, como é que vocês estão acompanhando aí essa situação? Deve prorrogar? Por enquanto vai ser mantido? Como é que está esse acompanhamento, já que seriam ali no mesmo período? Bem, Ludmila, acertadamente o Congresso não gastou energia nas últimas semanas com esse tema, porque o tema e o foco total deve ser a saúde das pessoas e a saúde financeira das empresas. Então, esta era a prioridade e conseguiram, inclusive, criar uma grande sinergia, vários parlamentares apresentando projetos, discutindo de maneira virtual esse tema que é o grande vilão hoje, que é o coronavírus. Infelizmente, a gente começou a tratar de outros temas devido à crise política que tenta crescer a cada dia. E um outro assunto, esse sim, começou sim a ser debatido de maneira mais aprofundada desde o início dessa semana, é exatamente este que você trata, que é a questão do adiamento das eleições. Então, várias PECs já estão em tramitação, vários projetos, alguns querendo unificar as eleições, outros querendo adiar para novembro, outros para dezembro, ou seja, a discussão está agora na mesa do Congresso. Então, nós estamos cada vez mais se aprofundando sobre o assunto. É um assunto também que tem uma grande importância a opinião, a manifestação do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive, o ministro Barroso assumiu recentemente e ficou de se manifestar exatamente no começo de junho sobre esse assunto, e a opinião é extremamente importante. Mas o que mais se fala hoje, de fato, é no adiamento das eleições para dezembro, então sem prorrogação de mandatos, inclusive mantendo as datas eleitorais que já passaram, ou seja, prazo de filiação não teria uma extensão, seriam as mesmas regras postas em outubro, mas a eleição de fato sendo realizada em dezembro. Então, essa discussão começou essa semana e acredito que levará mais algumas semanas para se decidir sobre esse assunto. Senador, eu quero agradecer pela disponibilidade. A gente sabe que apesar do recesso ter sido adiado, não vai ter mais recesso esse ano do senador, está acontecendo de forma remota, os trabalhos no Congresso Nacional, de forma geral, eles não param. São reuniões, são discussões extremamente importantes e concordo absolutamente com o que foi dito. O foco agora é no combate ao Covid e, posteriormente, se discutem outros assuntos que também são importantes, mas eu acredito que a maior missão agora é tentar salvar vidas. Então, muito obrigado pelos esclarecimentos e pela disposição em participar com a gente, senador. Oscar, eu agradeço o espaço e, mais uma vez, parabenizo a todos da comunicação que estão fazendo um trabalho de utilidade pública, passando às pessoas o que está acontecendo no setor de triagem. Então, acompanhei várias notícias que o ACTA demonstrou que a população está sofrendo, demonstrando a aflição da família que não consegue ter informação sobre o seu ente querido, sobre um pai que entra numa UPA e é transferido e não se tem essa informação, falece apenas horas depois ele tem conhecimento. Então, essa informação precisa estar cobrindo da maneira como vocês estão cobrindo, passa também uma sensação de que não estamos sozinhos. Então, parabéns a todos que estão fazendo esse belíssimo trabalho de utilidade pública.
Muito obrigado ao senador Rodrigo Cunha, que nos atendeu. E só lembrando, né, Ludmila, para que a gente possa explicar, e essa foi uma explicação extremamente importante, o Enem, resumindo o que foi dito com relação ao Enem, era preciso aprovar um projeto de lei, foi aprovado um projeto de lei que permite o adiamento do Enem. Ele foi aprovado. Por ter nascido no Congresso Nacional, mais precisamente do Senado, a última palavra vai ser do Congresso Nacional. Então, nasceu do senador Antônio Anastasia, se eu não estou enganado. Ele nasce no Senado, passa pelo Congresso, vai para a sanção ou veto do presidente e, se ele sancionar sem alterações, sem nenhum veto, já está valendo. Se houver uma sanção parcial, né, alguma coisa for vetada, ou se for totalmente vetado, ele volta para o Congresso, que pode acatar o veto ou pode derrubar o veto. E aí, como você muito bem perguntou ao senador, há uma disposição muito grande no Congresso Nacional de aprovar a possibilidade de adiamento. Ontem a eleição teve 76 votos, 75 a favor, apenas um contra. O clima na Câmara, apesar de ser uma população legislativa muito maior, de 513 deputados, é também pela aprovação desse projeto de lei.